Esse texto que nós hoje escutamos são textos do capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, e que condensa o que nós estamos meditando e estudando nos últimos dias. Se ontem não tivesse caído a solenidade de São João Batista, a sua natividade, nós teríamos começado esse capítulo 7, que é preciso a gente entender o texto que seria de ontem, para a gente compreender o texto de hoje. Vejam bem, o texto do Evangelho que ontem seria proclamado, ele dizia assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos vossos frutos, vós os conhecereis. O cristão, quando é eleito, quando é ele escolhido por Deus e colocado à frente de uma comunidade, de uma família, que recebe de Deus uma missão, ele é obrigado, pela grandiosidade do chamado, a produzir frutos bons. Ele é chamado pela missão que Deus confiou, a realizar boas obras, e pelas boas obras nós descobrimos a missão que o outro recebeu e o coração magnânimo daquele que por Deus foi chamado. Boas obras, bons frutos, só saem de uma árvore boa, de uma árvore sadia, de uma árvore que produz com dignidade. Pelas obras que nós praticamos, por aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E devemos colher coisas boas. E devemos fazer com que os outros também colham coisas boas. No texto de hoje, nosso Senhor, Ele nos coloca uma situação espiritual que nos causa um medo, um arrepio. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu te servi. Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome. E o texto nos vai dizer que nosso Senhor vai rechaçar aqueles que não produziram boas coisas. Olha o texto literal, como o Senhor diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta só a gente falar, dizer que temos fé, que acreditamos em Deus, que servimos a Deus, mas é preciso verdadeiramente vivermos, fazer essa experiência com Ele, lutar todos os dias
para estreitar os laços, lutar todos os dias para se aproximar verdadeiramente dele, viver numa comunhão plena com ele. Claro que nós temos essa tendência tão medonha, que nos chama para baixo, que nos quer todos os dias nos afastar de Deus, pelas escolhas que nós fazemos, pelas pessoas que nós colocamos as nossas expectativas, pelas coisas que o nosso coração muitas vezes deseja, e nós não temos força para lutar contra aquilo que nós sabemos que não é bom para nós, contra aquele pecado que nós cometemos, que temos consciência que nos afasta de Deus, mas muitas vezes insistimos em fazer, lutamos para não cometer e muitas vezes, infelizmente, não conseguimos não cometer. É preciso que nós entendamos que antes de falar de Deus, é preciso viver em Deus, estar em Deus, permanecer em Deus. Se faz necessário que exista de verdade um esforço meu e vosso, um esforço para que nós possamos permanecer em Deus. Claro que às duras custas, com o sofrimento da escolha que nós fazemos em Deus. E quantas vezes quem quiser ser santo vai chorar o pecado, vai chorar o defeito, vai lutar contra o vício, e muitas vezes vai se frustrar, porque vê que as vontades não condizem com as vontades de alguém que quer se salvar, com as vontades de alguém que quer chegar aos céus. Eu não sei o teu pecado, eu não sei o teu defeito, mas sei que tanto vocês como eu, nós temos essa tendência, esse desejo egoísta de muitas vezes querermos nos realizar aqui com coisas que não nos levam a Deus, que nos afastam de Deus, que maculam a nossa alma e que nos fará pagar duras penas se para o céu formos passando pelo purgatório. E aqui no texto santo o Senhor diz: é preciso pôr em prática a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós não sejamos invejosos. A vontade de Deus é que não sejamos fornicadores. A vontade de Deus é que não sejamos ciumentos, que não sejamos falsos, que não sejamos mentirosos, que não sejamos infiéis, que não sejamos avarentos, gulosos, que não sejamos homens e mulheres luxuriosos. A luxúria, é bom a gente lembrar que não é o pecado de ser vaidoso ou de gostar de coisa boa, não tem nada a ver. O pecado da luxúria aqui é sentir gozo nos prazeres da carne. Esse é o pecado da luxúria. Não é da vontade de Deus que nós sejamos luxuriosos, egoístas, vaidosos. Não. A vontade de Deus é o antônimo de tudo isso. Nós somos chamados a viver como Deus quer, lutando contra tudo que nos afasta de Deus. E aí o Senhor diz que muitos de nós, infelizmente, vão dizer assim: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Ou seja, cristãos que deveriam levar uma vida exemplar, profetizar, expulsar demônios, fazer milagres. E o Senhor vai dizer simplesmente assim: jamais vos conheci. Ou seja, não adianta a gente profetizar para os outros,
Se primeiro a gente não aprende a colocar o joelho no chão e estar com o Senhor, tanto vocês como eu. Não adianta a gente catequizar, trabalhar nas pastorais, nos movimentos, até celebrar missa, se nós não somos capazes de criar essa intimidade com Deus, que é o mais importante. Eu lembro que todas as vezes que se anda de avião, é a mesma história todas as vezes. Se acontecer alguma coisa, vai cair uma máscara à sua frente, a poltrona é flutuante. Antes de você colocar a máscara em alguém, coloque primeiro em você. E aqui me remete a essa realidade. Antes da gente querer falar de Deus para os outros, é necessário primeiro a gente falar de Deus para nós mesmos e analisar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Ele, a nossa amizade com Ele, e entender que essa relação é a relação que verdadeiramente vai nos fazer construir a vida, como nós veremos no final do Evangelho. Jamais vos conheci. Por quê? Porque não gastamos o nosso tempo com Ele, porque só procuramos Ele quando precisamos, porque rezar o terço para nós é coisa do passado, porque estar em casa e fazer um momento de oração é quando eu tiver tempo, quando eu estiver precisando, porque eu não reúno a minha família para rezar, porque eu, enquanto cristão, sou negligente com a minha própria alma. Jamais vos conheci. Que decepção, meus irmãos, para mim, como sacerdote, se for queimar no fogo do inferno. Que decepção para você, que está nas pastorais, nos movimentos, dentro da igreja, rezando, indicando os outros o caminho do céu, mas nós somos incapazes de indicar o caminho do céu para nós mesmos. Que tristeza para nós. Jamais vos conheci. Como isso dói de imaginarmos que corremos seriamente o risco de nos perdermos. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mas espera aí, padre, como praticar o mal? Se eu profetizei, se expulsei demônios, se eu fiz milagres. O mal que eu fiz à minha vida de não ser amigo de Cristo, o mal que eu fiz à minha alma de não viver em Deus, o mal que eu fiz a mim mesmo, passando pela vida de um eterno faz de contas, e não compreendendo e não entendendo que o mais importante aqui é permanecer e estar em Deus. Ontem eu sinalizava isso aqui, quando eu dizia na homilia. Tem pessoas que colocam a expectativa da vida no trabalho, nos estudos, nos amigos, na esposa, no esposo, no pai, na mãe, nos filhos, pensando que tudo isso é a vida da pessoa. E não é. A nossa vida é Deus, é essa intimidade com Deus que nos é cara. Então, mesmo que nós façamos o bem ao outro, se não existir uma busca sincera na intimidade com Deus, nós praticamos o mal a nós mesmos. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Quem é essa rocha? É Cristo. O que é essa casa aqui? É a nossa vida. Essa casa aqui é a nossa vida. A nossa vida que deve ser construída sobre a rocha que é Cristo. Ele é a rocha
que é o porto seguro, que é toda a segurança da vida que nós temos, que é toda a garantia do viver que nós possuímos. E o resto, tudo é passageiro. E o resto logo se esvai. Beleza, logo logo passará. Esposo, esposa, já já viúvo ou viúva você ficará. Os filhos já já casarão, irão embora. O teu trabalho você pode perder, a sua saúde ela pode faltar. Mas Deus haverá sempre de permanecer. E Ele contrapõe a vida de quem constrói Ele contrapõe a história do homem que constrói a sua vida sobre ele que é rocha. Contrapõe contra aquele tolo, insano, que constrói a sua vida sobre a areia. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo. Olha que palavra pesada de nosso Senhor. O que é o juízo para Deus? É estar na intimidade com Ele. O que é a falta de juízo? É caminhar distante dEle. É tão lógico isso aqui. Quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. O que é areia? São as coisas desse mundo que não têm solidez, que não conseguem permanecer, que qualquer coisa que vem leva as ideias, as filosofias de vida, os ensinamentos, as amizades frívolas e tantas coisas. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu. Por quê? Porque não resistiu os problemas, as dores, as dificuldades, os sofrimentos, as traições, as doenças, a morte. Mas a casa não só caiu, a ruína dessa casa foi completa. Não só houve a morte para a vida, mas houve a condenação, que é a ruína completa do insucesso da vida do homem. E é preciso, meus irmãos, que exista todos os dias esse desejo dentro de nós. Somos fracos, quebradiços, defeituosos, sim. Mas é preciso existir esse desejo de permanecer, de estar com nosso Senhor, tomando consciência todos os dias de quem nós somos, de onde viemos e para onde devemos ir. Não permita que a sua vida venha cair. Não permita que a sua vida conheça a ruína completa, que é o inferno, que é a condenação. E com isso nós não brincamos. E com isso nós permanecemos e estamos em Deus. Uma pessoa hoje, conversando comigo, me dizia assim: Padre, eu já tive tanto medo da morte que eu tinha pavor. E eu pensando no meu coração, e eu pensando que eu também um dia já tive pavor da morte. E depois, graças a Deus, a pessoa que cresceu, que amadureceu na fé, disse assim: só que a gente entende, não é, Padre, depois de tanto tempo na nossa caminhada, que a morte é verdadeiramente estar em Deus. E eu dentro do meu coração dizia: graças a Deus que entendeu, graças a Deus que percebeu. Só que vejam bem, o texto santo aqui ainda termina dizendo assim, que quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade. Um pecado aqui de Mateus. Mateus, ele não ensinava como quem tem autoridade, não.
Ele ensinava verdadeiramente com toda a autoridade que foi dada do Pai sobre o céu e sobre a terra. As palavras de Cristo devem ter verdadeiramente um peso sobre mim e sobre vocês, para que nós possamos praticar o bem que Deus quer, para que nós possamos viver aquilo que Deus sonhou, para que nós possamos permanecer no amor de Deus e, permanecendo nesse amor, profetizar para os outros e permanecendo nesse amor, expulsar os demônios da vida dos outros e, permanecendo nesse amor, fazendo milagres na vida dos outros. Primeiro, a joia preciosa da minha e da tua evangelização é a nossa vida. Primeiro, a nossa intimidade com Deus, a nossa honestidade com Ele, e depois anunciar as maravilhas que Deus faz, onde? Na minha vida, na tua vida. Aí a nossa palavra terá autoridade, aí a nossa palavra terá verdadeiramente peso na vida do outro. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos, pois, na divina liturgia de hoje, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos faça todos os dias tomar consciência de quem nós somos. Não se preocupe não tenha pressa de mudar de uma hora para outra não, mas busque mudar com constância, com solidez, vencendo todos os dias os pecados, os defeitos, os vícios, e assim se aproximando do Senhor, porque o Deus que nós cremos é bom, é misericordioso e perdoa quem o procura de coração sincero e derrama graças e bênçãos na vida daqueles que verdadeiramente dele se aproximam, não uma aproximação de faz de contas, mas uma aproximação verdadeira que passa pela escolha verdadeira dele todos os dias das nossas vidas. Amém.